Olá, viajantes do Vale, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta aqui com as nossas entrevistas aqui no Vale, a primeira entrevista de 2025. Estamos muito felizes aqui na ocasião, porque a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta muito, que são games e games brasileiros também. A gente tem vários talentos aí, várias coisas interessantes surgindo ao longo desses últimos tempos, e comigo está aqui o Tavinho do Vale. Primeiramente, Tavinho, muito obrigado por estar aqui. Poxa, que isso, é uma honra estar aqui nessa entrevista para falar de uma developer, uma publisher tão talentosa e aqui vai ser hoje um papo incrível. Poxa, com certeza. E estamos aqui com ele, o Ivan, o CEO da Epopeia Games. Ivan, cara, seja muito bem-vindo ao Vale. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que estiver ouvindo, né? Porque agora não tem horário, né, pra galera. Exato. Então, On demand. obrigado pelo convite, tô aí à disposição, a Epopeia tá à disposição para trocar essa ideia, bater papo aí sobre a indústria, sobre a gente, sobre os jogos. Cara, Tô à disposição. legal demais, de verdade mesmo. Tô muito feliz aí. E primeiramente, antes de falar sobre a Epopeia, e eu sei que muita gente aí que quando fala Epopeia lembra do Mullet, né? Mullet Mad Jack, que eu acho que é o principal lançamento de vocês até então. Um Sim. excelente game brasileiro. Mas antes da gente chegar no Mullet, eu queria falar um pouquinho mais sobre você, Ivan, e sobre a Epopeia também. Como é a sua história aí, cara, com os games que você realmente ficou ali aficionado, apaixonado? Porque, né, pra você tá nesses meios dos games, você tem que, pelo menos, né, gostar muito ali, entender. Tem que gostar muito. E como que é essa história, cara, até chegar na Epopeia? Cara, eu comecei o mercado de games em 2006, então já tem 19 anos aí. Pra Nossa. muita gente que for ver, nem tava ainda nascido, né? Cara, faz bastante tempo. Naquela época ainda era tudo mato, o mercado de games ainda estava começando. Já existia uma empresa relevante que eu sempre gosto de ressaltar, que é a South Logic. Inclusive, eu acho que é uma boa aposta para vocês, que é uma empresa que fez muito pelo Brasil. Para ter uma noção, Xbox, Nintendo e Sony só começaram a desenvolver jogos com o mercado brasileiro depois desses caras. Então, em 2006 eu comecei fazendo um curso na época no Senac, assim. Aí eu conheci o Rodrigo, que é o meu sócio, e a gente começou ali falando um pouquinho na parada de ônibus, inventando a ideia. A gente trabalhava com RPG Maker na época. E, obviamente, a empresa não deu certo, eram 2 gurizões e mercado não existia. E aí, lá pro 2008, o Rodrigo estava entrando na faculdade de jogos na Fevale, me convidou para ir para lá, gostei também. Ele acabou indo trabalhar numa empresa que chamava Lynx, depois Luderia, lá, que é a empresa de games lá dos professores da Fevale. E eu comecei a me formar lá no curso de jogos, Fevale. Já no primeiro semestre, eu estava trabalhando como diretor de arte de uma empresa de instrumentos musicais na época. Desculpa te cortar, você falou luderia. Tem a luderia dos board games aqui ou nada a ver em São Paulo? Não. Ah, tá. Outra coisa relacionada com o digital. Ah, tá, é digital. Uhum. E esse lugar que você estudou é de onde mesmo? A Fevale em Novo Hamburgo. Ah, tá. Legal, cara. E aí, aqui ela é a referência, assim, de graduação de jogos, né? Uhum. E lá, cara, quando eu comecei o primeiro semestre, os professores olharam e falaram, mostrei meu portfólio de direção de arte, falei, meu portfólio é uma merda. Tu é muito bom em ser empresário. Foca nisso que eu acho que vai dar bom. Aí eu larguei tudo lá e montei a Epopeia. Na época eu conheci o Pedro, que é meu outro sócio. O Rodrigo estava trabalhando na loteria, então ele não podia tocar comigo. Aí o Pedro, que eu conheci também na faculdade, a gente ficou amigo e acabou montando a empresa naquele momento. Começamos a desenvolver jogos para clientes pequenos, assim. E a partir daí fomos tocando a empresa, cara. E aí, assim, oficialmente a empresa é registrada em 2010. Então a gente considera que a gente tem 15 anos agora de indústria com a empresa. E a partir daí foi vindo, né? Eu fui convidado para fundar a Associação de Games do Rio Grande do Sul, a de Jogos. Aí eu virei diretor executivo, então eu trabalhava como empresário na Epopeia e diretor executivo na associação, onde eu fiquei até ano passado. Eu saí da direção executiva da de Jogos. Então foram
11 anos aí como diretor executivo e 15 com a Epopeia. Nossa, A gente bastante. passou 13 anos aí desenvolvendo jogos para clientes, os primeiros 7 para clientes no Brasil, depois para alguns clientes na Europa, na Ásia, Que legal. até que a gente conseguiu focar completamente a empresa em produção de jogos próprios e viver disso, que eu acho que é o sonho de toda empresa que começa no mercado de games. Aham, que legal. Não, viver de um sonho, imagino que é um negócio assim, que nem você falou, 15 anos, né, cara? Não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Exato. E você... Só durou 15 anos para chegar É, só isso. Mas, cara, eu admiro a persistência e é legal que você, apesar desses 15 anos, você já sabia onde você queria chegar, né? Então, isso assim, Sim. se torna... Isso é importante. Há aprendizados no caminho, né? Que vai refinando essa meta. E também a questão de encontrar as oportunidades, né? Porque a gente conseguiu fazer isso devido à questão do mullet, né? O mullet ter dado certo, a gente conseguiu abdicar de clientes que por um lado é legal, tem recompensa, tem uma grana, mas por outro lado é um inferno, que tem que ficar lidando com um monte de caras. Alguns são estúpidos, babacas, outros são gente boa, mas é um saco, né? Porque tu não nasce pra isso, né? Tu nasce pra querer desenvolver jogos pra si próprio, lançar no mercado de PC e console, que era o nosso sonho. Legal. Então foi por esse caminho, assim, que a gente começou. É, faz parte da vida, né? Passar por perrengue, imagino que, assim, no final das contas é uma profissão, né? Porque eu lembro que eu vi uma galera falando de essa questão de criação de conteúdo do YouTube ou de games, cara, é uma profissão assim. Por um lado você vive de um sonho, mas por outro lado no final do dia tem que pagar os boletos, né? Então... Sim. Assim que funciona. É verdade. E você é do Sul, né? Que cidade exatamente você é? Cara, então, eu nasci em Porto Alegre, morei 10 anos no Rio quando eu era bebê ainda, fiquei até os 10 anos no Rio, no Meia. Voltei para Sul, em Porto Alegre, eu casei com a minha esposa e a gente está morando em São Chico, né? São Francisco de Paula, que é uma cidade de interior na Serra, é uns 30 minutos de Gramados. Legal. E 1h30 de Porto Alegre e 1h30 das praias. Então a gente tá bem no centro, assim, pra se deslocar pra aqui. Ah, legal. Não, isso é bacana. E você falou da escola que você estudou é aí do Sul também, a escola de games. Sim, a faculdade de jogos digitais da Fevale é em Novo Hamburgo. Fica 1h30. É um Novo Hamburgo. Legal. Isso. Cara, show de bola. É isso. Hoje eu moro aqui com alguns macacos tucanos. Pô, legal, cara. Pô, da hora. Tavinho, pode falar aí. Cara, uma pergunta que, assim, quais são as dificuldades a respeito do mercado brasileiro, né? Quais vocês considerariam a maior dificuldade na questão de empreender aqui no cenário nacional, dado que você é já um veterano na área? Teve fases, né? Hoje o mercado de games ele tá muito mais interessante para ser entrado do que na época que a gente entrou. Porque naquela época não tinha Unity, não tinha Unreal, não tinha nada, cara. Era se virar, criar software, sei lá, sabe? Então eu tenho que quebrar isso, sabe? Eu vou ter que começar a contar as dificuldades. Hoje a dificuldade principal na minha visão, é um pouco mais de ter pessoas mais experientes no mercado para auxiliar. Tá? Porque o Brasil ainda tem um pouco de dificuldade de ter conhecimento sobre algumas plataformas, algumas coisas para poder viver disso. O mercado hoje ele é muito caracterizado por empresários, sei lá, 80, 90% dos empresários que pensam muito mais em desenvolver o seu jogo e lançar no mercado, sem muito XP, e esquecem que aquilo ali é um produto que, de fato, tem que atingir uma necessidade de alguém para comprar. Então, eu enxergo como mercado brasileiro, que ainda está nesse processo de maturação, de entender que um jogo, na verdade, é um produto para se vender para o mercado. O que o mercado brasileiro já evoluiu? A gente já aprendeu a desenvolver jogos. Eu não estou falando a gente, estou falando a gente, o país. A galera já sabe desenvolver jogos. A galera já sabe fazer jogos com qualidade. O que a galera não sabe, a maior parte, é ainda desenvolver jogos que, de fato, têm um potencial de mercado para gerar receita. Entendeu? Esse é um caminho que eu acho que é um problema hoje, mas que pode ser sanado de várias formas, porque, por exemplo, hoje existem organizações, então existe a Associação Nacional Quebra Games, existem associações regionais nos estados, então existe uma organização
que facilita muito o processo de comunicação entre as empresas para que acelere processos. Esse é um top. O segundo é eventos importantes. Então a gente tem a Gamescom Latam, é um marco gigantesco, né? Temos a BGS, com as feiras e tal, apesar de eu achar que a Gamescom Latam vai acabar sobressaindo pela BGS. Já começou bem, né? A primeira edição deles foi muito boa, né? Sendo que antes era o Big Fashion, então já existia. Foi crescendo mercado. cada vez mais, né? Então, basicamente assim, o mercado tá se organizando, a gente tem agora esse marco legal que vai ajudar muito o setor de games a se profissionalizar, então ter um CNPJ específico do mercado de games, ter algumas coisas relacionadas com impostos ou com qualquer coisa de incentivo de Secretaria de Cultura, de inovação, que por conta de ter um marco legal já fica regularizado o setor e isso facilita muito o governo poder ajudar com mais força. Tem o Sebrae que já apoia bastante. Então, assim, hoje o mercado está mais evoluído, mais organizado e com mais oportunidades de troca de informação e de ter conseguir conhecimento para evoluir mais rápido a empresa. Sim. Então a dificuldade para mim maior hoje é enxergar empresas maduras que conseguem enxergar, ok, vou produzir um jogo que de fato tem potencial de mercado e não fique só pensando, não, vou fazer meu jogo porque eu acho legal, eu acho que se eu acho legal, deve ter algum mercado. Sim. Esse é para mim hoje a maior o maior problema, o crítico hoje do setor de games aqui. Entendi. Mas a gente tá indo bem, velho. Tá indo bem. Os mercados da Europa, Ásia e... Eu falo muito, tá, gente? Então... não, tranquilo. A gente tá aqui pra trocar ideia. Fica em paz. Mas hoje o mercado, assim, da Europa, Ásia, América do Norte, olham o Brasil com muito potencial. Legal. Legal. Tá evoluindo bem. Eu acho que a gente tem muito talento, né? Tem brasileiros que nem tem o Rafael lá trabalhando, né? Pô, fez um God of War e tal. E você vê que tem talentos indo pra fora e não só isso, né? Que nem você falou. Ter gente aqui pra desenvolver, pra fomentar esse mercado é extremamente importante, né, Ivan? Exato. Estamos exportando e agora conseguindo fazer com que empresas daqui já se destaquem. A gente tem a primeira unicórnio do Brasil, que é a Wildlife, de São Paulo. São de São Paulo? Sim, isso. Então, é de São Paulo. E tem algumas outras de destaque no país. Então, as coisas estão se caminhando bem. Cara, isso é muito bom. E eu queria perguntar pra você dessa questão, você falou de algumas dificuldades já, né, no começo, por exemplo, essa questão de engine, essa questão mais técnica de desenvolver jogos, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre os seus primeiros jogos, né, que tem o Go Rooms, né, é isso? Go Rooms? O Win e o Go Rooms. Go Rooms e o Win também, exato. Como que foi, tipo assim, antes e agora, essa diferença? Tá, então, o que acontece? A gente... Como eu falei, de 2010 a 2017 a gente ficou trabalhando muito para cliente prestação de serviço. A gente fazia jogo para Eletrobras, Telecine e assim por diante. E a gente falou, cara, se a gente continuar com isso vai ser problema, porque esses caras pagam pouco e a gente é muito explorado nesse sentido. O Brasil tem esse problema, né? O Brasil tem esse problema de o cara compra uma casa de 3 milhões de reais, mas não gosta de pagar 3 mil reais pro pintor, sabe? Tem essas coisas que são problemáticas aqui. Então, a gente falou, cara, a nossa meta não é essa, não é viver de clientes. Então, como é que a gente pode fazer para mudar? A gente falou, cara, vamos começar a fazer uns caixazinhos e começar a arriscar umas ideias de jogos pequenas para que a gente possa entender como é que funciona Steam, como é que funciona consoles e tal. Então, o Win agora são puzzle games. O Win é muito mais simples um puzzle e o Goruns tem um pouquinho de referência de Lost Vikings, que é um jogo bem antigo, onde você tem cada personagem uma habilidade única e você tem que combinar elas para ir avançando nas fases. Esses dois games foram excelentes para a gente testar os mercados. Como é que funciona a Steam? Tá, beleza. Aí com esses mesmos games a gente conseguiu a licença para Xbox, para Nintendo, para Sony. Então com isso a gente começou a lançar esses games e conseguir entender, enxergar como é que funcionava cada mercado, e isso foi acumulando experiências para que a gente pudesse se tornar o que a gente é hoje. Que legal, legal. Então eles são projetos cobaias que nos ajudaram muito a evoluir como a gente está hoje no mercado. Que legal. Eu acho que isso é importante, né? Porque às vezes... Claro, às vezes acontece da pessoa lançar um jogo ali grande, cara, e dá certo. O Black Myth Wukong é isso, né? É um exemplo disso. Só que não é comum do mercado, né? Acho que a maioria das empresas lançam jogos menores e... É comum as empresas tentarem isso.
logo de cara. Mas é muito mais comum não dar certo também. Entendi. O risco é maior. Tavinho, fala aí. Quanto mais tu desenvolve jogos, mais tu vai aprendendo a como refinar processos e a partir daí conseguir entender o mercado e tentar chegar mais próximo do... É importante. Eu achei bem interessante isso, porque você tem uma visão bem comercial e, cara, no final das contas é vendas, né? Você precisa vender o produto, a gente quer colocar coisa da gente lá, mas tem que vender, né? A gente tem alguns princípios na empresa, que a gente também tem a nossa paixão, né, pelos jogos, mas eu sou o cara principal de comércio da empresa, então eu preciso pensar muito nisso. Até afinal de contas, a gente depende dessas receitas para viver. Então, eu tenho que trabalhar desse jeito. Legal. Tavinho, eu falei. Ivan, você mencionou, né, a questão da Steam. Eu vi que nessa área mais indie foi um impacto muito grande a mudança do Steam Greenlight pro Steam Direct. Como que, ao seu ver, isso afetou o mercado geral, assim, a questão da facilidade ou da dificuldade de publicar um jogo na plataforma? Cara, eu tenho uma opinião meio... pode ser meio polêmica, assim. Porque, assim, quando eu converso com outros desenvolvedores, eles acham que o fato de ter saído do Greenlight para isso abriu as portas para qualquer desenvolvedor, a qualquer momento, publicar qualquer jogo lá dentro. Não tem mais uma curadoria. Desculpa interromper, só para deixar claro, vamos explicar a diferença como era antes e como era depois. Agora ficou mais fácil entrar na Steam, né? Pra publicar Isso, jogo. na época antes era assim, tu podia abrir a página e tu tinha uma espécie de um greenlight em que o público decidia se aquele jogo valeria a pena entrar no mercado ou não. Hoje não, hoje tu paga uma taxa de $100 e você pode produzir o seu game e lançar a qualquer momento. Então, obviamente, como você reduz o filtro somando com a questão de facilidade, hoje tem muito mais facilidades para acessar e produzir conteúdos de jogos, então, obviamente, aumentou a carga de quantidade de lançamentos por ano. O que a galera não entende é que, então tem muito mais jogos, então significa que está muito mais difícil vender. Mais ou menos. Porque tem uma estatística lá da Steam que jogos que são acima de 1000 reviews, que é onde eles consideram jogos que deram certo, tô falando que quem considera isso é a Steam, tá? Esses jogos, a média se manteve. Sempre foram 400 a 500 jogos por ano, desde o Greenlight pra cá. Entendeu? Então, beleza, por um lado, aumentou a quantidade de games. E isso dificultou a questão de visualização na loja. Sim. Ok. Por outro lado, a loja tem todo um algoritmo, dependendo de qual é o teu game, e como tu faz a loja ficar legal, ela vai vendo a quantidade de wishlists e tudo mais e vai impulsionando. Então, ela ainda, na minha visão, é justa, a forma como o algoritmo é colocado. E nesse sentido de jogos que deram certo, ela não mudou. Ela continua, só que só existe uma exigência um pouco maior para que você consiga contentar o público. Eu enxergo muito mais nesse sentido do que a própria Steam prejudicou o mercado. Eu não acho que ela prejudicou. Tanto é que hoje, estatisticamente, a Steam gera mais receita que os consoles. Então, eu não sei, mas é por aí, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é o que eu enxergo nesse momento. Assim. Respondeu. Puxando esse gancho da Steam gerar mais receita que os consoles, eu vi algumas declarações sobre o port de Mullet Mad Jack e Gaúcho para os consoles. Como é a experiência de portar títulos do PC para o console? Cara, o console... Assim, no PC é muito mais tranquilo, porque você desenvolve e tem todo um sistema pronto da Steam para ir só filtrando e evoluindo todos os perrengues que tiver. No console é tudo muito manual. Tem que lidar com pessoas ainda. Parece que está na década de 90, às vezes. Sabe? Então lá tem todo um processo de testes bem mais robusto, no sentido de... mais difícil. Eles testam muitas coisas que no PC não se testam, assim. Tem que ter primeiro a licença. Os próprios caras lá, testam, tecnicamente, tudo. Tecnicamente, assim, sabe? Caramba, entendi. Cara, eles testam de uma maneira muito louca, assim, porque começam a enxergar coisas, cara, como é que ele conseguiu descobrir esse bug, sabe? Entendi. A gente não conseguiu testar, passar, sabe? Tem essa situação.
E é mais difícil, porque assim, primeiro tem que ter uma licença. Para tu ter a licença, tem que apresentar a tua empresa e jogos para ver se, tá, beleza, tem potencial para estar aqui. A partir disso, eles te mandam um dev kit. Que é como se fosse um console que você já conhece, só que muito mais robusto para a gente poder testar. E esse dev kit não pode nem ser mostrado no contrato, sabe? Você não pode ter processo por causa disso. Tá? Então aí nesse dev kit a gente testa isso tudo e aí depois começa a mandar para certificação, que é a validação deles lá de aprovar ou não. Nesse ponto que começam as complicações. Mas tem erro aqui, erro lá. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente lançou o Wii agora no Switch, a gente botou os screenshots e o trailer. Quando você vai botar para a loja do Japão, qualquer nomenclatura que esteja em inglês está errado. Ele já barra. Ele tem que transformar tudo em japonês, sabe? Caramba. Então, trailers, screenshots, tudo tem mínimos detalhes, assim, sabe? No Xbox já é outra coisa, é uma outra forma de lidar. O problema é esse, sabe? Nos consoles é muito humano e cada pessoa, cada formato é diferente. Então, os 4 lugares realmente são muito distintos, assim, em várias coisas. Mas é legal, só que... Trabalhoso, né? Trampo. É trampo. Mas que interessante. E eu queria te perguntar, então, em relação ao Mullet, né? Porque você falou que os primeiros jogos foram testes e vocês adquiriram ali uma boa experiência para chegar, né, no Mullet. Como foi primeiro essa concepção, assim, do Mullet? Porque você vê muita referência ali, né, de animes, de filmes anos 80, anos 90, principalmente essa parte mais cyberpunk e tal. Como que foi a criação dessa concepção até chegar efetivamente no término do desenvolvimento do jogo? Então, vamos esclarecer alguns pontos e aí eu consigo responder isso. Primeiro que o desenvolvimento foi da Hammer Fist, né? Que é a empresa Hammer 95 Studios, desculpa, ele mudou o nome. O Martinello, ele que desenvolveu toda a ideia do jogo e a gente cuidou da parte da publicação desse jogo, né? O Martinello é amigo nosso desde o início, também ele é aqui de Porto Alegre. Ele é de Mato Grosso, mas fez pós na PUC, lançou o Thorin na época, um jogo mais lá em 2013 e tal, fez alguns outros games. E a gente tem uma amizade por causa da associação, se juntou e tal. Na época da Covid, a gente fazia confraternizações da The Jogos nas sextas-feiras de noite. Então a gente pegava cerveja e ficava bebendo, assim. Bom até demais, hein? Fazer o happy hour. E essa época, cara, então eu vou poder falar do que eu consegui ver, tá? Não da concepção em si. Certo. Mas nessa época o Martinello, ele começou a falar da ideia dele, desse game, e ele começou a mostrar imagens, GIFs pra nós, assim. A gente achava foda, assim, caralho, mas como é que conseguiu fazer isso e tal. E algumas coisas a gente dava feedback, no geral, a galera que ficava junto, né? Dava feedback pra ele e ele ia refinando e fazendo as coisas dele. Achei muito foda que o jogo foi feito por 4 pessoas, eu acho. Nossa. É muito louco, né? Pouca coisa. Só 4, fizeram toda aquela loucurada lá. É. Mas é um jogo que eu tenho, que é bem o Martinello, assim, porque o Martinello é muito apaixonado por shooter, anime old school, anos 80, aqui, mas, por exemplo, o Martinello me critica muito porque eu consumo muito shonen. Então, pra ele, Hunter x Hunter, Naruto, essas coisas é porcaria. Pra ele é bom é Cowboy Bebop, Sim. Tipo. Sim. Eu já não tenho essa profundidade de conhecimento desses animes, assim. Eu até assisti alguns que ele me aconselhou, mas eu não consegui encaixar com o meu estilo, né? Mas ele era muito apaixonado por isso, por muitos jogos de shooter, Doom, tudo Quake, tudo ele é apaixonado. Nossa, Quake dá pra ver que a referência é bem clara também, Doom também, né? E eu tô falando por base, porque ele deve ter muito mais profundidade, né? Então ele conhece muito, muito deep, assim, esse universo do shooter. Muito deep a partir dali. E tinha ainda mais uma pegada ainda com algumas coisas hollywoodianas dos anos 80, de Mullet, né? Aqueles tem um... filmes de Stallone, Máquina Mortífera, essas coisas. Como é que chama lá? O Blade Runner, dá pra perceber. Blade Runner, exato. Tem muita referência dessas coisas dentro do jogo, né? E... Cara, quando ele mostrou a ideia pra gente, a gente achou muito foda. Muito, muito foda, assim. Mas a ideia dele era ou publicar por conta ou encontrar uma publisher foda, assim, pra ser publicado. E nesse período da Covid que a gente ficava trocando essas ideias, eu já tava fazendo Gaúcho. Então, com a experiência do Inguro e os testes que eu fazia de marketing com o Gaúcho,
começaram a me acumular muita experiência, comecei a ler muito artigo, muito capacitação, assim, nesse sentido. Até que ali por 22 para 23, o Mastelo falou, cara, olha só, eu fiz reuniões com algumas publishers, só que as propostas deles não estão do jeito que eu quero. Eram propostas boas, mas não do jeito que ele queria. Talvez, bom, não sei, né, pra falar revenue assim... share maior pros caras. Não tem tanto controle, assim, né? De poder entender como é que funciona o marketing, coisas desse tipo, assim, sabe? Então, ele falou, cara, vamos... Eu acho que tem potencial, pelo tudo que tu aprendeu, e aí seria muito massa você publicar, porque você é uma empresa do Brasil, eu sou uma empresa do Brasil, e todo o dinheiro eu vim pro Brasil. Legal. Aí eu falei pra ele, cara, beleza, só que eu tô começando. Peguei o Ingoros e comecei com o Gaúcho, então tipo, eu vou com todo esse XP que eu acumulei com esses 3, eu vou aplicar pro teu e ainda vou aprender coisa. E não, beleza, vambora. E aí acabou que a gente conseguiu, assim, muita coisa do que eu imaginava fluiu, algumas coisas que ele imaginava fluiu, a gente começou a trocar figurinha, a gente foi evoluindo os dois, e deu o que deu, né? Eu coloco que a maior parte, assim, competência foi dele, para desenvolver o game, né? O game tem que ser bom, né? E a gente conseguiu ajudar a vender, a impulsionar essa venda, né? Legal. Ele é o cara que fez todo esse corre aí. Eu admiro muito ele nesse sentido, assim, sabe? Profissional, de produção ali, do que ele conseguiu fazer, de enxergar feeling de mercado e tal. Ainda mais 4 pessoas, né, cara? Nossa, pouquinho gente e a gente lidou muito com a parte de marketing, como fazer cada coisa. Tudo foi intencional, como lançar a página do jogo, como participar de cada evento, qual dia lançar o game, tudo isso é estratégia que a gente conversava mais muito vindo por nós, né? Entendi. Então a gente lidava mais com isso e ele lidava mais com a produção. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas foi esse mais ou menos a parada. Basicamente, 2 amigos que se conheciam há muito tempo resolveram fazer junto a promoção desse game. E cara, teve uma coisa que me emocionou muito, assim, que um dia antes do lançamento, eu mandei uma mensagem pra ele de madrugada e falei assim, olha, cara, que louco, né? Há 9 anos atrás, isso era 2023, 24. 9 anos atrás, então 2015, eu tava com ele no bar no dia do lançamento do Toy. E ele tava todo nervoso, assim, ficou tomando céu pra caramba, comendo um X, que é um bagulhão desse tamanho, assim, de hambúrguer. E eu falei, cara, 9 anos atrás a gente tava conversando sobre o primeiro lançamento, e 9 anos depois a gente tá lançando junto. Que legal, e o game cara. pode ser o maior hit da tua vida, sabe? Que legal, cara. Incrível. E nesse momento ele é o maior hit da vida dele. Então foi bem legal, assim, foi bacana todo o processo. Teve estresse, obviamente, loucurada, né? Tanto da parte dele como pra mim. Mas, no geral, acho que foi bem, né? Acho que deu pra... Nossa, com certeza. Legal demais, tá vendo? Total dele nesse sentido. Muito bom, cara, muito bom. Você mencionou a questão da Gamescom Latam, da BGS. Ao seu ver, como que esses eventos eles poderiam dar um suporte para os devs indies e empresas indies de maneira melhor? Cara, assim, ó, ao contrário do que muita gente pensa, eu não acho, assim, uma empresa indie pagar um stand para um evento, eu não concordo. Tá? Por que eu não concordo? Porque não dá resultado. Não resultado, assim, porque tu pensa assim, tu vai botar o stand lá... A galera vai comprar tudo, né? Bem assim. A galera não vai comprar, entendeu? O investimento que tu coloca lá, tu não retorna imediatamente em receita. Mas se você colocar um jogo num stand, num evento, sem ter investido aquilo, isso faz com que você possa atrair imprensa para conversar contigo lá no dia, influenciadores, mas aí não sai do teu bolso. Investidores, né? Tá. Isso. Então, os consumidores em si é só mais um que vai lá jogar e testar. Ele é válido até para você testar o jogo, para ver se tem alguma coisa errada e tal. Então, eu não sou muito a favor do stand se tiver que investir. Eu sou mais a favor do stand se tiver que fazer alguma coisa de branding da empresa ou fazer testes com o jogo, coisa desse tipo. Esse é um ponto. Cara, o que a Gamescom Latam pode fazer? Eu acho que eles já fazem bastante coisa. Por exemplo, a Gamescom Latam fornece 20% de desconto para qualquer empresa que está associada a uma associação regional, para ingressos e coisa do tipo. Então esse é um ponto legal. Eles podem promover melhor, sei lá, um showcase da Gamescom Latam só com os games do Brasil.
pode tentar vincular uma parceria com a Steam e com as outras lojas dos consoles, para que naquela semana que tem a Games com Latam tenha os jogos de maior destaque do Brasil em promoção, ou que estejam em upcoming para gerar o wishlist. Eu acho que são coisas mais assim voltadas para o digital, que ajudaria mais, porque eles têm um nome mais relevante. Entendi. Entendeu? Ou uma ação de talvez uma confraternização que só tenha influenciadores e algumas empresas com jogos realmente relevantes para essa galera todos se conhecer e se ajudar. Entendeu? Sim. Então, esse tipo de coisa, assim. A BGS, para mim, ela sempre caminhou ao contrário disso. A BGS, tipo, teve agora essa situação de que você tem, quando você assina um contrato com eles, tu tinha a questão de exclusividade, né? Tem que só fazer com eles. Isso é uma bobagem, assim, na minha visão. A BGS nunca pensou muito no indie, cara. Sempre foi a favela no evento, sabe? Então, a BGS pra mim é mudar o mindset, mudar bastante coisa nesse sentido. A Gamescom Latam é só reforçar promoções. Mas os custos são bem altos, assim, se quer botar no próprio bolso para stand, geralmente do indie pena para isso acontecer. Então tem que ter algumas ações mais promocionais disso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas seria por aí, assim. Acho que sim, né, Tavinho? Sim, respondeu. Inclusive, né, complementou bastante, até agradeço. Tranquilo. Cara, show de bola. Bom, falar um pouquinho mais sobre o Gaúcho agora, né? Cara, e como que nasceu? O Gaúcho vocês mesmos estão desenvolvendo, é isso? Vocês estão... Tá. E aí eu imagino que Gaúcho, por você ser do Sul, já foi alguma... Você tem participação nessa ideia, né? Como que foi essa questão de concepção e tal? Cara, como tá sendo? Muito louco, assim, porque lá pro 2015, 2016, a associação ela promoveu uma espécie de workshops aqui. Então a gente trouxe gente do mercado brasileiro inteiro, assim, pra falar sobre como é que foi o lançamento dos jogos e tal. Um desses caras era o Rodrigo Mota. É o Rodrigo Mota. Ele é um professor, se eu não me engano, eu posso falar bobagem, mas ele é um professor de uma universidade de Pernambuco lá. Ele é um cara que faz todo o filtro da SP Games para os festivais. O Rodrigo na época fez um jogo chamado Chilo. E com estilografias, assim, bem massa, assim, o estilo de jogo. E aquilo tinha dado um boom de notícias na época, assim. E a gente conversando numa churrascaria, ele falou, cara, aconteceu isso. Eu falei, caralho, isso é verdade, o Brasil tem uma cultura enorme, foda, mas a gente não sabe vender o mercado brasileiro, a cultura brasileira. E aí eu falei pro meu sócio e falei, vamos fazer algum game sobre a cultura gaúcha. E a gente criou uma época um teaser que era pra ser um adventure, assim, não era pra ser um farm. Esse teaser do adventure chamava Pago, porque a palavra Pago é uma palavra gauchesca, e que significa onde o lugar que você mais gosta, assim, onde você se sente bem. E aí, nessa época a gente fez esse teaser e bombou, assim, saiu em todas as mídias, Globo, Terra, etc. E saiu lá fora. E algumas publishers vieram conversar com a gente. Eleven Beat, do Frostpunk, do of Mine, né? A Half Fury e tal. E, cara, a gente falou, beleza. Ele falou, evolui aí para um jogo, um vertical slice, que é como se fosse uma demo do jogo, para ver se vale e a gente vai investir em vocês. Cara, a gente passou de 2017 a 2018, assim, tentando fazer isso. Aí eu lembro que a gente levou uma porcaria de build, assim, uma porcaria de demo no evento Big na época, no Gamescom, hoje é Gamescom. E o jogo tava uma merda, e eles falaram, tava uma bosta, não tá valendo. E aí ali eu falei, cara, a gente não tem maturidade suficiente ainda pra fazer um jogo desse. Vamos botar na gaveta. E quando a gente tiver mais XP, a gente volta a ver esse jogo. Aí em 2020, saiu um edital da Secretaria de Cultura aqui do estado, que é o FAC Movimento, dava R$100 mil pro jogo. A gente falou, vamos puxar a gaveta e vamos tentar. Vamos meter. Só que a gente já tinha 3, 4 anos a mais de XP, né? Legal. Tanto de produção quanto de mercado. E aí a gente fez uma análise de mercado, a gente estudou vários tags, assim, Forex, Survival, Farming Sim, várias coisas. E a gente viu, Farming Sim em casa, porque a galera gosta de jogar Farming Sim na empresa e tem a ver com
os pilares que a gente quer desenvolver, e cultura gaúcha tem muito a ver com fazenda, então bora lá. Uhum. E aí a gente começou a desenvolver a ideia do jogo. Aí a gente, a partir daí, ficou trabalhando, estamos quase 4, 5 anos desenvolvendo esse jogo. Na prática a gente começou a desenvolver em 21. Então faz uns 3, 4 anos que a gente está desenvolvendo esse game. E tá dando bom, cara, assim, a gente tá chegando a 50 mil estilis com o Gaúcho. Que legal. Estamos conseguindo botar muito a essência que a gente queria. E uma coisa que eu achei legal é que o nosso game ele não é um farm sim tradicional. Porque geralmente farm sim é o quê? Tu joga com uma pessoa que recebe uma herança e tem que cuidar da tua fazenda. É tipo Harvest Moon, Stardew Valley, aqueles clássicos ali, né? A gente tem muita pegada de jogos da Nintendo de Adventure, então a gente ama Zelda e coisas do tipo. Então a gente falou, não, cara, vamos fazer de outro jeito. Então o que acontece? Ele recebe uma herança também, só que ele é um guardião da região. Então ele cuida de todas as terras, não só a dele. A terra dele é todas as regiões. Então a serra, o pampa, a praia, tudo isso é dele. Né? E aí ele tem que fazer, o objetivo dele é harmonizar com o mundo místico e o mundo humano. Então ele virou muito um farm com muito adventure. Tá? Aí essa demo que a gente lançou, a última, foi para testar, para ver se a galera ia gostar disso ou não. Não sabemos se ia curtir. E foi muito bom. Tem os seus bugs ali na demo e tal, mas a galera gostou bastante do novo estilo. Então isso é beleza, então fechou, vambora, vamos tocar assim. Mas surgiu o Gaúcho desse jeito. Uma ideia lá atrás que foi gavetada, depois a gente recebeu recurso e começamos a tocar, e aí chegou no que ele é hoje. E estamos loucos para lançar já, que eu não aguento mais estar nesse Imagino, fazenda pra caramba o dia inteiro vendo, né? A gente já tá com outros jogos já sendo em pré-produção. Legal. Mas estamos só por lançar esse daí. Aí, essa demo que você falou já tá disponível? Onde a gente pode encontrar essa demo aí? Sim, hoje é disponível na Steam. Qualquer um pode baixar e jogar. Tem alguns bugs que a gente já sabe. Tem o nosso Discord que a galera pode entrar e reportar para nós. E enquanto isso está acontecendo, o jogo, a demo, cara, demora 1h30 para concluir 60% dela. Umas 2h30 para concluir 100%. Sim. E tinha só 15 missões. A versão final, se eu não me engano, tem 140. Caramba! Então tem um bom tempo de jogo. Nossa, bastante coisa. Vocês estimam pra terminar assim? Deve ter tipo umas quests principais, side quests. Quanto tempo mais ou menos pra terminar? Cara, eu acho que passa de 10 horas tranquilo. Caraca, bastante coisa. A main quest é aquilo, né? Tu tem que resolver problemas dos humanos pra tu ganhar o que a gente chama de... Eu esqueci. Ganhar uns corações. Benevolências. Que é uns corações para que tu possa entrar em locais onde o mundo místico só aceita se você for uma pessoa muito pura. Tu abre esses locais e resolve os problemas do mundo místico e tenta harmonizar entre os dois, assim, sabe? Então, essa é a main quest, sabe? Vou resolver problemas para poder chegar no mundo místico, resolver os problemas e voltar e ficar resolvendo de cada região, sabe? Sim. Essa é a main. E daí tem uma porrada de side quests, assim, sabe? Então tem muita coisa para poder platinar o jogo, se quiser. Poxa, que legal. Tavinho, quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Essa questão do mundo místico, do folclore gaúcho brasileiro, como que é o papel da direção de arte nesse aspecto? Cara, o que acontece é assim, a gente teve muita preocupação. Eu não acho que a gente vai ser bem sucedido nessa preocupação, mas acho que a gente está se caminhando para isso. Que é de universalizar a cultura gaúcha. Como é que a gente universaliza? Como é que tu consome a cultura grega? Ou a cultura nórdica, ou a cultura oriental? Tu faz uma coisa mais rasa para que o cara goste e aí ele se aprofunde durante o jogo entendendo a cultura, sabe? Tipo, The Witch também é assim, sabe? Tu vai enfrentar um mago, só que aí depois tu vai descobrir que esse mago, na verdade, é um bruxo da Polônia, assim, sabe? A direção de arte foi... A gente tem alguns pilares, um deles, assim, a gente quer jogos que sejam 3D estilizados. A gente não faz jogos 2D. A gente publicou o Mullet, mas a gente não faz jogos 2D. Então, a gente tem muitas referências de Nintendo. Todos aqui é nintendista. Então, esse Cuz, Juiciness que tem no jogo é por causa da Nintendo. A gente quer fazer bons games assim. A direção de arte foi muito para esse caminho. E aí a gente tentou, por exemplo, o Boitatá.
fazer uma cobra de fogo do jeito que é do Boitatá daqui é meio louco. Então a gente tentou fazer uma cobra mais chinesa para que fizesse fogo e tentar se identificar um pouco com o Boitatá. Essas coisas assim que tentamos universalizar, sabe? Tentamos. Por que o jogo se chama Gaúcho Negrassland? Porque gaúcho eles entendem, entre aspas, que é um cowboy da América Latina. Eles não sabem exatamente a cultura daqui. Então a gente tentou botar palavras que eles pudessem entender as paradas, assim, sabe? Aí, inclusive, a gente vai. Um spoiler aqui, a gente vai ter que alterar o nome para console, né? Porque gaúcho na América do Norte é um termo pejorativo. É como se fosse nigger, assim, sabe? Só que para os latinos. Então a gente vai ter que trocar o nome, porque senão a Nintendo barra. Caramba, que tenso. Olha só, uma informação exclusiva aqui do Vale, hein? Vai mudar o nome ali pro console. Nos consoles a gente vai ter que adaptar para umas regiões outro nome, né? A gente tá pensando em qual vai ser. Mas assim, direção de arte foi mais nesse sentido, pensando meio Nintendo e como universalizar nossa cultura para fora de uma maneira que eles minimamente entendam e queiram consumir, sabe? Legal. Porque é um desafio, né? Você colocar elementos, assim, da cultura brasileira, porque a cultura brasileira, que nem você tinha comentado, é muito extenso, tem muita coisa, tem muitos detalhes. Então vocês estão dando uma afunilada, né? Imagino que vai ter, sei lá, alguma coisa de... coisas do sul, chimarrão e tal, Não, sempre as coisas assim. O chimarrão, a mecânica do chimarrão, cara, o que acontece? O chimarrão aqui, como é que ele funciona, né? Tu toma... Você já tomaram chimarrão? Já. Bom. Tá, tu sabe como é que é a tradição do chimarrão? Em que sentido você fala? É o seguinte, cara, tu não pode pegar o chimarrão e tomar um golinho e deu. Tem que tomar até terminar. Isso eu não sabia desse detalhe aí. E aí o que acontece é o seguinte, tu enche a água ali, bota a erva e toma tudo, depois que tomou tudo, tu passa pro próximo. E assim vai indo. Entendi. Porque isso é uma cultura de relacionamento. Tá? E aí o que acontece? O que a gente vai fazer com o chimarrão? No momento que tu ganhar o chimarrão, tu vai ter um poder que é tu começar a tomar com outro cara e ele vai começar a contar segredos pra ti. Da história. Que da hora. A demo já tem isso. Que legal, cara. Então tu começa a descobrir coisas que tu não conseguia se tu não tivesse o chimarrão. Então a gente tentou brincar com essas partes de cultura de uma forma que pudesse ter uma mecânica interessante pro game, assim, sabe? Legal. Isso é muito legal. Eu admiro muito. A CD Projekt Red usa isso, né? De pegar, por exemplo, elementos do próprio Witcher, os sinais de bruxo e tal, de pegar coisa da história e trazer pra gameplay. E você trazer essa questão é muito legal. O que mais de cultura brasileira que você pode falar? Você citou o Boitatá pra gente, né? Vocês estão buscando... O que mais? A gente tem vai ter o pajé. Por que o pajé? Porque o pajé, dentro de uma das lendas que tem sobre o chimarrão, os gaúchos eram muito andarilhos, assim, sabe? Em grupos, tá? E aí teve uma vez que conta que um velho dessa turma de andarilhos estava muito cansado. E aí surge esse pajé e fala, ó, toma esse mate aqui, essa poção aqui, que é o chimarrão. E vai te dar forças e tu começa a compartilhar isso com teus amigos que todo mundo vai ter forças para continuar na caminhada. Legal, que da hora. Então, a gente traz o pajé. Então, para tu poder conseguir o chimarrão, tu tem que conseguir resolver os problemas do pajé para vir para lá. Boitatá, aí tem a moça sem cabeça, que é uma skin que vai ser do jogo. Que massa. Pra transformar o gaúcho. Tem um trailer lá, ele andando com o cavalo pegando fogo, assim. É uma skin do jogo. Tem neguinho do pastoreio, tem algumas outras coisas que são muito inspiradas num livro chamado Contos Gauchescos, de Simões Lopes Neto. São contos daqui. Então a gente pegou muita essência dali para trazer para o jogo, sabe? Mas, por exemplo, a cultura brasileira tem uns easter eggs, assim, de, tipo, vai lá ajudar um cara a coletar as galinhas dele. Coletar as galinhas é meio na pegada do Zelda. Sim. Só que aí, quando ele fala assim, ó, pra tu pegar, ele vai falar, pega a galinha, Buscapé. Que é referenciando a Cidade de Deus lá, sabe? Então tem um monte de coisinhas assim de brincadeiras, assim, sabe? Que legal. Que a gente quer fazer. E tem os clubes também, que a gente inseriu as camisas de alguns clubes. E aí, teu objetivo é tu botar a camisa do clube, tu vai conversar com algumas pessoas para ver quem torce para aquele clube e isso gerar os assets legais para tu dar uma improvisada no teu vilarejo, coisa do tipo. Vai ter o quê? Cara, a gente tentou pegar um monte de cultura daqui
algumas do Uruguai e da Argentina, porque gaúcho mescla com essas 3 regiões, né? A cultura do Sul é muito próxima do Uruguai e da Argentina. Sim. Então, tentou fazer tudo isso. Eu tô falando demais. Não, tranquilo, porque agora você falando assim, é legal como se fala com empolgação, que acho que isso faz toda a diferença na hora de lançar um jogo. Porque é diferente, às vezes uma pessoa fala e você fala, cara, mas quando a pessoa fala com paixão e entende o que tá falando, você sabe que o jogo ali tá sendo caprichado. Então isso são bons sinais, né? Isso é muito legal. Você falou de times... cara, e o retorno que a gente tá tendo, assim, uma coisa que a gente nem esperava, assim. Muita gente que é gaúcha joga e fala, meu, isso aqui lembra a minha infância. Eu ficava com meu pai, ou com minha mãe. Coisas desse tipo. Isso é muito legal. É, bem massa saber disso. Ivan, eu queria te perguntar, cara, você tava falando sobre essa questão aí dos times, vai ter o quê? Camisa do Grêmio, do Inter, como é que é o esquema aí? Curiosidade. A gente vai homenageá-los sem poder fazer perfeitamente a camisa, né? Porque né? Então vai só uma referência, assim, a ideia, né? E aí vai ter a ideia do Inter, Grêmio, Juventude de Caxias, porque são os 4 clubes mais tradicionais aqui do Sul. O Brasil só conhece Inter e Grêmio, né? E Juventude, talvez. Mas Caxias também é forte aqui. Legal. E Nacional, Peñarol, Boca e River, sabe? Essas são as brincadeiras que a gente vai fazer. Ah, que legal, cara. E as skins também dos animais, tem uns easter eggs ali. A gente tá homenageando o cachorro do Mega Man. Ah, que da hora. O Rush, né? Então tem a skin do cachorro que é do Mega Man, tem o Growling do Pokémon, tem... Que legal, cara. Tem alguns jogos assim, sabe? A Epona do Zelda, essas coisas. Que legal, que da hora. Nossa, eu tô curioso aí pra ver. E você tava falando sobre a questão anteriormente, sobre idiomas, né? Vocês pretendem lançar em muitos idiomas e em relação ao público também. Porque vocês falaram que gostam muito da Nintendo. Imagino que é um jogo pensado para toda a família jogar, né? Sim, mas assim, não vai ser multiplayer local. Infelizmente não tivemos recurso pra isso, né? Só pra... Tu pode escolher entre a menina e o gaúcho, vamos botar assim, né? Com várias skins ali e tal. E temos de localização, cara, é inglês, espanhol, português, gauchês. Gauchês. Vai ter o gauchês. Gauchês. Aí é pra quem entende mesmo, assim, porque é uma linguagem difícil. Que legal. E vai ter, a gente tá fazendo pra japonês, chinês também, alemão. Caraca. Então essas línguas vão estar tudo disponíveis. Que legal, cara, que legal. Levando a cultura gaúcha pro mundo, né? Que bacana. E sobre o lançamento dele, quando que poderemos colocar as mãos no jogo completo aí? Cara, assim, a gente tá fazendo um anúncio, né, que a gente vai... pra fevereiro, a gente vai empurrar pra maio. Eu não vou informar a data. Vocês já sabem por bastidores qual é a data, mas eu não vou informar ainda. Porque a gente ainda tem uma questão de analisar a semana, como é que vai ser. Mas vai ser no meio de maio. Legal. A gente tá empurrando pra maio por conta da questão de que o jogo já tá pronto. Só que tá em fase de polimento. E como eu falei pra vocês, tem muito mais de 10 horas de jogo, então a gente precisa corrigir muitos probleminhas, assim, né? E não vai ter tempo hábil pra lançar em fevereiro pra corrigir todos esses problemas. Então, pra evitar a frustração da galera, a gente quer tentar fazer o melhor possível e a gente precisava desses meses a mais. A galera pode se irritar com isso, a gente entende, mas eu tenho certeza que eles iriam se irritar mais se a gente lançar um jogo cheio de bugs do que um jogo mais refinadinho, acabado, né? Com certeza. Que corresponde às expectativas. Então, a gente optou em fazer o lançamento em maio por conta dessa situação, sabe? Legal. E quantas pessoas estão trabalhando no Gaúcho? Cara, na Epopeia são hoje 19 pessoas. No Gaúcho, são 11, eu acho. 11, 12 que estão trabalhando. Porque, se contar o marketing, é quase todo mundo. É só o financeiro que não tá, digamos assim. E o resto tudo tá dedicado ali ao Gaúcho. E o marketing também é dedicado ao Mullet e os próximos games que estão vindo, né? Que legal. E Gaúcho a gente vai ter em tudo também. PC, consoles... A gente inicia com a Steam. Isso é uma estratégia mesmo de começar com a Steam. Porque o que acontece? Os consoles, eles... gostam muito de ver o resultado na Steam para ver que benefícios a gente ganha mais, tá? Esse é um ponto. Mas o segundo, o principal, é que lançando na Steam primeiro, a gente consegue corrigir mais rápido. O processo de
updates é muito mais rápido, muito mais fácil do que nos consoles. Entendi. Então quando a gente estiver bem, tá, vamos lançar. Provavelmente mesmo pulindo até mais, deve ter uma coisinha ou outra pra corrigir, né? Então a gente vai ficar um mês intenso vendo os feedbacks da galera pra ir corrigindo e fazendo updates. Pra quando a gente vê que tem uma build, tá, beleza, essa aqui já tá maravilhosa mesmo, já tá tinindo, aí a gente vai pros consoles. Então o Xbox e o Switch é pra lançar esse ano ainda. Legal. Olha, então já tá logo aí, né? Tá logo aí. Que legal, cara. E é isso, né, Tavinho? O que você acha aí do Gaúcho? Pô, eu tô com muitas expectativas pro game e eu queria fazer uma pergunta. Tem algum recurso ou alguma mecânica que você queria ter incluído no jogo, mas não conseguiu por algum motivo? Cara, uma mecânica que, tipo, não que a gente incluiu, que a gente incluiu ela, mas que eu queria ter explorado melhor. Mas ela foi uma feature que a gente pensou agora no final, assim. Que foi a mecânica de tocar gaita. Que da hora. Então, a gente tá usando a referência do Ocarina of Time, assim, só que não vai ter a mecânica de tu teletransportar, nada disso. Mas tu toca a gaita, só que eu queria dar um peso maior pra ela. Isso a gente não vai ter condições de dar nesse momento. Então, eu diria que seria essa uma. E alguns refinos, assim, por exemplo, uma brincadeira que a gente gostaria de fazer é ter talvez alguns animais que pudessem te atacar e tu ter que fugir deles, tipo, na hora de tu laçar o boi, ele ficar meio irritado e querer vir em cima de ti. Vai ter um pouco disso, mas não do jeito que a gente gostaria, vamos botar assim, por conta do tempo. Mas eu acho que em termos de mecânica, velho, talvez um multiplayer, sabe? O multiplayer local seria um ponto muito legal, mas isso precisa de um recurso bem mais alto pra fazer, e aí vai depender de vendas e assim por diante, sabe? Entendi. Pra ver o que dá pra fazer. Talvez um segundo jogo, né? Alguma coisa assim. Uma DLC. Uma DLC. Alguma coisa nesse sentido pode ser que aconteça, assim. É que a gente também já tá pensando nos próximos games, né? Legal. Da empresa. Então, mas se a gente vê que deu uma repercussão legal, que a galera curtiu, a gente tá planejando mais ideias de DLC. Legal. Me veio na cabeça que agora você falou do Ocarina of Time com a gaita, é tipo uma Gaitarina of Time. Olha que coisa maravilhosa, hein? Tem tudo pra dar certo essa mecânica aí. Pensa na DLC disso aí. Outra coisa que a gente queria trazer mais com peso, assim, era homenagear mais pessoas importantes aqui do Sul. Porque tem toda a cultura gaúcha em volta da música gaúcha, literatura gaúcha, então a gente queria tentar botar mais nomes famosos, assim, dentro do jogo. Só que toda vez que a gente prospectou, batia em licenças muito altas que a gente falou, tá, não, deixa assim, então. Entendi. Então, são coisinhas que infelizmente não vai entrar agora, mas eu acho que pelo feedback da demo que a galera gostou, eu falei, vocês não... A demo tem 10% do jogo, então... Entendi. Eu acho que vai agradar um pouco. Cara, vai dar certo. Espero, né? Espero. Poxa, tomara, vai dar certo. Aliás, a gente vai deixar na descrição, pessoal, o wishlist aí do Gaúcho, né? Pra vocês darem uma olhada na demo também. Vamos deixar do Mullet Mad Jack. E é isso aí, né, Tavinho? O que mais? Quer perguntar mais alguma coisa? Estamos chegando na reta final aqui do papo. Pô, você que manda aí, Pedro. Então, Ivan, eu gostaria de falar pra você pra dar uma dica pro pessoal aí que de repente tá entrando agora no mercado de games ou que vai entrar. O que você falaria pro pessoal, cara? Cara, a principal dica que eu dou, assim, é procurar informação. Independente do estado que você esteja, provavelmente no teu estado tem uma associação. Eu acho que você tem que, o mais rápido possível, falar com essa associação, se você quer ser empresário. Se você quer ser desenvolvedor para trabalhar numa empresa, eu aconselho você começar a participar de Game Jams. Tem uma Game Jam muito importante no país que chama Game Jam Plus. Sempre acontece em outubro. Então, galera que não tá formada em curso de jogos, não tem problema. Tu pode ser de TI, de design, de qualquer coisa, tu pode entrar. E essa Game Jam Plus, mesmo tu não tendo um time, tu consegue encontrar times lá. Porque essa é a ideia mesmo, de juntar uma galera e formar times na área e desenvolver. Então, começar a fazer teste, começar a tentar produzir coisas para esse sentido e até tu se identificar com uma área. E a partir disso, tentar montar peças, portfólios que possam tentar entrar no mercado. Se tu é uma empresa, tu quer ser uma empresa mesmo de uma pessoa só, que não é problema, aí eu aconselho fortemente a procurar uma associação, porque na associação tem todas as empresas ali que podem acelerar o processo de evolução da sua, porque
Eu tenho 15 anos de mercado, 18 anos de mercado, 19 anos, já perdi as contas já. Bastante Mas coisa. eu tenho 19 anos para passar de conhecimento para uma galera que tá começando. Eu acho que isso dá um boost, sabe? Pra mim, a associação é uma espécie de sala do Goku, assim, sabe? Onde tu fica lá, treina um dia, acelera um ano, assim, sabe? Legal. Então, eu diria pra dar essas dicas. E pra galera que só tá consumindo, só quer saber coisas, coloca na wishlist aí o Gaúcho. Ou comprem o Mullet, com os descontos que a gente sempre oferece. O Mullet tá cheio de updates. A gente fez um crossover com o Ultra Kill, que vendeu bem por causa desse crossover, ideia do Marshmallow. Legal. Enfim, aconselho aí botar na wishlist do Gaúcho. E se quando lançar puder comprar e dar review, agradeço. Eu não vou falar para dar review positivo, gostaria, mas tem que ser review honesto, né? Sincero. Então, para nós é fundamental a primeira semana. Então, quanto mais as pessoas comprarem na primeira semana e derem review, melhor pro jogo. Ele performa-se melhor e isso, consequentemente, ajuda a gente até evoluir coisas novas pro game, sabe? Muito bom, show de bola. Dicas valiosíssimas, hein, Ivan? Então é isso aí, né, Tavinho? É isso aí. Cara, então... Tá certo. Agradeço aí ao Tavinho pelo papo e agradeço você, Ivan. Cara, muito obrigado. Foi muito da hora. Certo, obrigado pelo convite. A gente fica, de novo, de portas abertas para qualquer momento. Se vocês quiserem falar com o próprio Marshmallow, a gente agenda isso para vocês, para conversar mais sobre o ou qualquer outra empresa de games. A gente tem muito amizades para oferecer. De qualquer forma, obrigado pelo convite. Explicando pra galera que esse final, o Ivan tá sem a câmera aí, meu, é porque eu saí do Note, vim pra fora com o celular, então aqui eu cortei a câmera. Aí então o deslocamento fica ruim. Mas obrigado pelo convite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera aí. E a gente fica à disposição de qualquer coisa, de sanar dúvidas. Se quiserem entrar no Discord da empresa, é só entrar. Legal. Legal aí, ó. Fica a dica. Isso, tem o link na Steam, lá no lateral tem o Discord, é só clicar lá que você entra e acompanha os processos da produção. E maio, além do lançamento do Gaúcho, vem lançamento de novas ideias. Vai surgir, a gente vai apresentar um novo jogo pra galera, né? Não vai ser lançado o jogo, né? Mas a gente vai lançar a página do novo game. Legal. Que mistura redes com Pokémon. Cara, só coisa fina só. E onde a gente encontra o Epopeia aí? @Epopeia. Tem os canais, né, Epopeia. Se botar Linktree, Epopeia tem todos os canais, ou vai no site epopeiagames.com, tem todas as redes também. Siga a gente, tá tudo, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, tudo a gente tem, né? Mas qualquer lugar desse, Steam, qualquer coisa disso que vocês encontrarem a gente, vocês conseguem pegar todas as outras redes e seguir a gente, porque a gente tá sempre tentando atualizar informações. Pra galera que botou na wishlist, uma vez por mês a gente tá dando um update sobre o game, o que vem de novidades, assim, né? Então, acompanhar nossas redes vai ser importante, porque vocês vão ver, de fato, vídeos já do que vai acontecer no jogo. Né? Das coisas novas que estão no jogo. Legal, as exclusividades ali, né? Ficar ali por dentro é sempre bom, né? É sempre bom ver novidades. Isso. Cara, Ivan, agradeço demais você, Tavinho, muito obrigado. Então, pessoal, é isso. Se por acaso está chegando agora aqui no Vale, né? Sejam muito bem-vindos. A gente gosta de falar muito aqui sobre séries, jogos, filmes, enfim, coisas da cultura pop, cultura geek aí. Se inscreva no canal, deixa aquele like, ativa o sininho para não perder as notificações. E valeu, galera. Até a próxima entrevista, até o próximo vídeo. Até mais. Abraço.